Jessica Mullenberg nasceu em 1982 em Wisconsin, nos Estados Unidos. Quando ela ainda era criança, seus pais, Monica e Dale, se separaram e, ocasionalmente, sua mãe se casou novamente com um homem chamado Jake Borger, sobrenome que mais tarde a mãe dela assumiria. Em 1990, quando a Jessica tinha 8 anos de idade, ela conhece um homem chamado Steven Oliver e ele era assistente do professor dela na escola que ela frequentava na época. O Steven tinha 33 anos de idade, então ele era 25 anos mais velho que a Jessica, e ele também era pai de um aluno da mesma sala que ela, então em um certo momento ele cria um clube de escrita criativa e convida a Jessica e algumas outras crianças para participar dele. Então, a partir desse momento, ele começou a se aproximar da Jessica com a desculpa de estar ajudando ela com a escrita, só que a essa altura o Steven já tinha desenvolvido uma certa obsessão por ela. Eu achei também muito importante trazer um termo que tem muito a ver com esse tema, eu não sei se vocês conhecem, eu até pouco tempo não conhecia, que é o termo chamado grooming, que é basicamente quando uma outra pessoa, geralmente um adulto, tenta ganhar a confiança de uma criança ou de um adolescente e até mesmo às vezes da própria família dessa pessoa, para poder aos poucos estabelecer uma relação entre ele e essa pessoa para que ele possa no futuro abusar dessa pessoa, seja fisicamente ou como for, enfim. E foi basicamente isso que o Steven realmente começou a fazer, então a família da Jessica com o tempo acabou se mudando 2 vezes para 2 cidades diferentes de Wisconsin. Porém, ele sempre se mudava junto, ele estava sempre atrás na cola deles. E a mãe dela, a Mônica, começou a achar aquilo tudo muito estranho, porque pra ela o Steven estava seguindo a família dela e ela realmente estava certa, ele estava fazendo isso, então nunca ignorem o sexto sentido de vocês, porque mesmo que vocês errem, pelo menos vocês vão estar bem, sabe? Em 1989, a família da Jessica estava morando em Altoona e o Steven novamente se muda para perto da família e lá ele se tornou voluntário na escola Elementary Peterson de Altoona, que era a mesma escola que a Jessica estudava, e ele também matriculou o filho dele nessa mesma escola. E como uma forma de se aproximar, o Steven oferecia o quintal dele para as crianças brincarem, então ele estava sempre por perto. E uns anos depois, a Jessica acabou terminando o 4º ano da escola e ela e a mãe dela se mudaram novamente, agora para Junction City. Não demorou muito para que o Steven também se mudasse para lá. Eu confesso que eu não sei quem falava para ele, para onde elas iriam, se era elas mesmas, se outra pessoa falava, mas assim, aqui já dava para ver que tinha algo muito estranho acontecendo. E aí nesse lugar ele também conseguiu que o filho dele estudasse na mesma turma que a Jessica. A mãe dela, como eu falei, estava achando aquilo tudo muito estranho, então ela chega a conversar com o Steven e ela pede para ele se manter afastado da filha dela. E por um momento parece que foi isso que ele fez, porque ele se muda de lá. Mas a verdade é que ele não tinha intenção nenhuma de se afastar dela. O que ele fez foi, ao perceber que a mãe dela já estava notando que tinha algo estranho acontecendo, ele se mudou para frente da casa do pai dela, em Wilclennan, Wisconsin, onde a Jessica costumava passar os fins de semana, e nessa época ela já tinha 13 anos de idade. E naquele momento, ninguém além da mãe dela conseguia ver estranheza nas coisas que estavam acontecendo. Para as pessoas ao redor era muito normal, né? Que coincidentemente um homem adulto se mudasse todas as vezes e para os mesmos lugares que elas, sabe? Ninguém em momento algum pensou que aquilo pudesse ser minimamente estranho. E aí, no dia 16 de setembro de 1995, era um sábado, a Jessica teria ido, como de costume, à casa do pai dela e junto de seus meio-irmãos e outras crianças, eles foram para a casa do Steven, para o clube de escrita. E aí o Steven surpreende ela dizendo que um dos contos que ela escreveu teria sido selecionado por um editor, então ele precisava levar ela até uma cidade vizinha para que eles pudessem participar de uma reunião com esse tal editor. O pai dela permite que ela vá até lá com o Steven, ele teria sido muito convincente, chegando a apresentar umas papeladas que eles precisavam preencher e tinha também uns cheques ali no meio. Então o pai dela acabou não vendo nenhum problema e permitiu que ela fosse até lá com o Steven. Meu Deus, eu preciso chamar a atenção para mais um detalhe aqui. Pelo amor de Deus, gente, nunca deixem seus filhos sozinhos com pessoas que vocês não conheçam ou até mesmo que vocês conheçam. E essa reunião supostamente aconteceria na cidade de Madison, que ficava a cerca de 285 quilômetros de Wilclennan, que era onde o pai dela morava. E os dois acabam partindo de carro, que seria uma viagem de mais ou menos 3 horas. A Jessica disse para Daily Mail, um jornal britânico, que assim que ela entrou no carro e os dois começaram a viagem, só para reforçar, o carro era do Steven, ela percebeu de cara que aquilo tudo não passava de uma farsa, que na verdade ela estava sendo sequestrada
e em algum momento ela perdeu a consciência e quando ela acordou, seus braços e pernas estavam amarrados por uma corda. Assim que ela acordou, o Steven disse para ela que o nome dela não seria mais Jessica, mas sim Cindy Jensen, e o nome dele seria David Jensen, e que ele seria pai dela a partir daquele momento, e que era para ela fazer tudo o que ele mandasse, e que os dois começariam uma vida nova a partir daquele momento juntos. Ainda no carro, a Jessica tentou fugir pulando de uma ponte, mas o Steven conseguiu segurar ela, então naquele momento fica claro para ela que ele não a deixaria partir. Passado um tempo, a Jessica não deu nenhuma notícia, ela não retornou para casa, então o pai dela, que sabia das suspeitas da mãe dela em relação ao Steven, enfim percebeu que aquilo não se tratava de uma reunião de negócios, mas sim de um sequestro. Ele liga para Mônica, a mãe da Jessica, e fala o que havia acontecido e rapidamente eles acionam as autoridades que começam uma busca por ela. Em seu depoimento, a Mônica diz à polícia que já havia percebido a obsessão que o Steven tinha pela Jessica e que havia procurado a ajuda da polícia e do seu advogado para saber se ela podia fazer algo que mantivesse o Steven longe da Jessica, mas eles disseram que até que algo ruim acontecesse, eles não poderiam intervir. Então o jeito que ela achou de tentar manter ele afastado da filha foi pedindo ao pai dela e à nova esposa dele que eles não deixassem a Jessica perto do Steven, o que infelizmente eles não fizeram. Depois de 9 horas de viagem, o Steven e a Jessica chegam em Kansas City, no Missouri, cerca de 690 quilômetros de distância da casa do pai dela, e o Steven obriga a Jessica a entrar em um avião com um canivete em suas costas. Na época, os aeroportos não tinham tanta câmera quanto tem hoje em dia, nem tanta polícia, então assim, ele andou com ela por todo lugar, com a faca nas costas dela, e ninguém percebeu. O destino era Houston, no Texas, e os dois ficaram hospedados em um hotel chamado Best Western. E o tempo que a Jessica passaria ao lado de Steven, agora que ela estava sob o controle dele, seria algo em torno de 3 meses. Para que a Jessica não fosse identificada, o Steven cortou e pintou o cabelo dela. Antes, então, ele era louro e longo, e ele se referiu aos funcionários de lá como o pai da Jessica, que agora se chamava Cindy. A Jessica estava bem triste com tudo o que estava acontecendo, e isso ficava evidente para quem olhasse para ela, então o Steven rapidamente arrumou uma desculpa para isso. Ele começou a dizer às pessoas, né, aos funcionários do local, que ela estava daquele jeito porque a mãe dela e o irmão gêmeo dela haviam sofrido um acidente de carro e morrido. Durante esse tempo que ela foi mantida em cativeiro pelo Steven, ela sofreu inúmeros abusos, tanto sexuais quanto psicológicos e físicos, e o Steven ameaçava ela frequentemente, então ele sempre reforçava para ela que se ela tentasse fugir ou pedir ajuda a alguém, algo assim, ele iria matar a família dela, o que a Jessica acreditou. E a forma que o Steven encontrou de não ser descoberto era fazendo uma verificação no perímetro, então ele ia até o estacionamento e ele verificava as placas dos carros que estavam parados lá, para ter certeza que não tinha nenhum carro que tivesse vindo do centro-oeste. Sempre que ele se deparava com um carro com uma placa que tinha vindo de lá, ele rapidamente trocava de hotel, então no total eles trocaram de hotel 3 vezes, antes de o Steven ser pego. A Jessica disse que acreditava nas coisas que o Steven dizia, então ela ficava com medo dele fazer mal à família dela, o que fazia com que ela obedecesse a ele. Ela também relatou que já havia sido abusada por 2 homens em outras ocasiões. Aparentemente, uma das ocasiões ocorreu quando o pai dela e a mãe dela haviam se separado. Ela tinha por volta de 5 anos de idade, e nessa época o pai dela acabou arrumando uma namorada, e às vezes ele deixava a Jessica sozinha com o sogro dele, né, o pai dessa mulher, para que os dois pudessem sair ou até mesmo para que ele pudesse resolver alguma coisa. Então, nesses momentos, a Jessica sofria abusos desse homem, mas a relação do pai dela com essa mulher acabou terminando, então a Jessica pôde, enfim, se ver livre desse homem, desse monstro. E o outro abusador, supostamente, seria um homem que era amigo do pai dela, que por um tempo chegou a morar na casa dele, e durante esse tempo a Jessica pedia pra mãe dela não deixar ela ir pra casa do pai, então ela até mesmo inventava que tava passando mal, tava doente. Só que, como a mãe dela não sabia o que estava acontecendo, ela meio que obrigava a Jessica a ir. E lá a Jessica tentava ficar o tempo todo perto do pai dela, perto dos irmãos. Só que à noite, infelizmente, não tinha muito o que fazer, os abusos corriam. E com o tempo o pai dela se casou, né? Então eles foram morar sozinhos, né? Ele e a nova esposa dele. E esse amigo acabou precisando sair de lá, então, felizmente, nesse momento, a Jessica se viu livre novamente de mais um monstro que passou pela vida dela. Agora, no cativeiro com o Steven, dentre os abusos
psicológicos que ela sofria. O Steven dizia várias vezes pra ela que a família dela não queria mais ela, que eles não amavam mais ela. E ele insultava ela tanto fisicamente quanto emocionalmente. E ela passava muito tempo trancada no quarto de hotel. Ele não deixava que ela saísse. Então o tempo todo ela estava presa e sob constantes abusos, o que era uma tortura sem fim. No terceiro hotel que eles se hospedaram, o Days Inn, o Steven acabou precisando trabalhar como pintor lá porque ele não tinha mais dinheiro para manter um quarto no hotel. E o dono de lá acabou deixando eles ficarem em um quarto dos fundos, que ficava numa ala mais afastada, que ninguém costumava ir. Então, sem querer, eles acabaram fazendo o que ele queria, né? Deixando a Jessica mais isolada e impossibilitando cada vez mais que alguém pudesse descobrir o que estava acontecendo ali. E lá a Jessica ficava amarrada, com fome, sem ir ao banheiro, sem fazer basicamente nada, sem que o Steven permitisse. Ela diz que enquanto ficava sozinha, pensava em várias formas de fugir dali, mas o Steven sempre voltava pro quarto, então ele ficava o tempo todo vigiando ela, o que dificultava qualquer plano que ela pensasse de fugir. Inclusive, uma vez ela tentou usar o telefone do hotel, mas ele viu antes que ela ligasse pra alguém, então ele acabou espancando ela por isso. Ele também espancou ela outras vezes quando, como ela errava algumas questões de um livro de exercício que ele teria dado a ela. Conforme o tempo passava, o Steven permitiu que a Jessica saísse do quarto algumas vezes. Eu acredito que para não levantar suspeitas, né, sobre ele, porque poderia ser incomum que só ele saísse enquanto os dois estavam hospedados. E, obviamente, né, nessas saídas, a Jessica só podia sair acompanhada por ele, e o Steven ficava ameaçando ela o tempo todo, e ele sempre reforçava que se alguém perguntasse, ela deveria dizer que ele era o pai dela. E como a Jessica já estava desaparecida há um tempo, vários panfletos e jornais foram divulgados pelo país com o rosto dela e do sequestrador. Mas, como eu falei, o Steven tinha feito algumas alterações nela, né, mudado o cabelo dela, então ela acabou não sendo reconhecida pelas pessoas e por muito tempo isso passou despercebido. A investigação do caso foi conduzida pelo agente do FBI, Jerry Southworth, e pelo sargento John Vogler, do gabinete do xerife do condado de Eau Claire. Juntos, eles coordenaram as buscas pela Jessica, reunindo pistas e depoimentos. Ao total, eles receberam mais de 1000 chamadas que acabaram não contribuindo em nada no caso dela. Uma mulher chamada Lily Roy, que era gerente do hotel que eles estavam hospedados na época, começou a desconfiar da verdadeira identidade da Jessica. Então ela começou a estranhar que a Jessica estava sempre junto do Steven e ele supervisionava ela o tempo todo. Ela também percebeu que a Jessica era uma menina muito quieta e que parecia haver algo de errado com eles, mas como ela não sabia de nada do que estava acontecendo, ela acabou deixando pra lá. Não demorou muito para que o carro do Steven fosse localizado em uma garagem em Kansas City, mas novamente isso não levou os detetives a lugar nenhum. À medida que o tempo passava e os detetives não tinham nenhuma pista sobre o paradeiro da Jessica, eles começaram a temer de que fosse tarde demais para que eles pudessem encontrá-la ainda com vida. Então, uma das estratégias que eles decidiram adotar para tentar localizá-la foi divulgar seu caso no programa Os Mais Procurados da América, Justiça Final, exibido pela Fox na esperança de que a atenção do público gerasse novas informações e ajudasse nas investigações. E de fato acabou ajudando. Quando o programa foi ao ar, o escritório do FBI recebeu algumas ligações, porém naquele momento elas não foram úteis para revelar o paradeiro da Jessica, mas que mais tarde trariam reviravoltas no caso. No dia 28 de dezembro de 1995, 3 meses e meio após o sequestro da Jessica, a Fox reprisou o programa, o episódio que falava dela, e nesse episódio se passavam informações detalhadas sobre o caso, como a idade das pessoas, a descrição física, inclusive divulgaram uma foto do Steven, e nesse dia a gerente do hotel, a Lily, ela acabou assistindo o programa e reconhecendo o Steven como uma das pessoas que estavam hospedadas no hotel. Então ela liga automaticamente para a FBI, ela diz que o homem que ela viu na televisão estava hospedado no hotel dela e o FBI vai até lá para poder verificar se realmente se tratava do Steven ou se era uma coincidência. Ao chegar no local, eles vão para o quarto dos dois, onde eles encontram a Jessica amarrada com mãos e pés presos em estado de grande fragilidade física e psicológica. Durante esse tempo, a Jessica foi vítima de inúmeros abusos e torturas, como eu falei. Então, quando eles prenderam o Steven e levaram os dois, inclusive os dois foram levados no mesmo veículo, o nome da Jessica foi perguntado várias vezes, mas ela insistia que não se chamava assim, mas sim que ela se chamava Cindy, o que mais tarde ela disse que seria fruto de uma lavagem cerebral. Depois de tudo que aconteceu com ela, ela também ficou muito confusa com tudo, ela ficou muito assustada, afinal de contas se tratava de uma menina de 13 anos, né?
Mas, obviamente, a Jéssica também ficou muito feliz de poder estar de volta em casa e de estar sã e salva. Ela e a mãe dela se reencontraram no aeroporto e ela foi correndo até os braços da mãe. E as duas puderam, enfim, se abraçar depois de 3 meses afastadas. Devido à lavagem cerebral que ela tinha sofrido, a Jéssica não conseguia mais se lembrar de quem ela era antes de ser sequestrada. E ela disse que apenas 1 mês depois do sequestro dela, ela já não se apresentava mais como Jéssica, mas como Cindy. Então ficou claro para ela que era mais fácil fazer o que o Steven mandava do que ir contra ele, uma vez que ele iria punir ela por isso. Inclusive ele era muito agressivo com ela, ele costumava agredir o rosto. Ele era um covarde, né? A família dela ajudou ela a se recuperar e felizmente ela conseguiu se lembrar de quem ela era antes de tudo aquilo que aconteceu. Na verdade, ela conseguiu voltar a ser ela mesma, né? E não aquela versão pálida, muito magra e triste de quem tinha sido torturada por meses. O Steven foi preso e a polícia fez uma busca no quarto de hotel que eles ficaram hospedados e lá eles encontraram lençóis manchados que foram enviados para análises laboratoriais. No dia 31 de janeiro de 1996, o Steven foi indiciado pelos crimes de sequestro e transporte interestadual de menor de idade para fins sexuais. E o julgamento dele começou no dia 24 de junho de 1996. Os testes feitos na roupa de cama encontrada no hotel confirmaram a presença de sêmen do Steven, o que comprovou os abusos sexuais cometidos por ele contra a Jéssica. O Steven foi considerado culpado por todas as acusações e condenado a 40 anos de prisão por sequestro e 10 anos por transporte interestadual de menor, devendo cumprir simultaneamente as sentenças. Porém, em 1997, o Steven tentou recorrer das condenações. No entanto, após análises do tribunal, o pedido foi negado e todas as acusações contra ele foram mantidas. Atualmente, o Steven permanece preso no Federal Medical Center, uma prisão federal que fica em Massachusetts. E ele será solto no dia 26 de janeiro de 2031, quando tiver por volta de 74 anos de idade. Se Deus quiser, até lá ele não tem mais disposição para fazer mal nenhum a ninguém. E a Jéssica finalmente retornou à sua antiga rotina longe dos abusos e foi reinserida na escola, mas o processo de adaptação dela não foi fácil. Apesar de ter sido recebida pela comunidade como uma sobrevivente, a convivência com os colegas de turma se tornou difícil. Muitos não compreendiam o que ela havia passado e começaram a tratá-la diferente. A Jéssica enfrentou comentários cruéis e difíceis e passou por situações de bullying, especialmente porque ela precisava se ausentar das aulas para comparecer às audiências do julgamento do Steven e para participar das sessões de terapia que ela fazia como parte de sua recuperação emocional. Segundo ela, entre os comentários que disseram, chegaram a mencionar que ela era muito sortuda por ter sido sequestrada devido ao fato de que ela recebeu presente e pôde aparecer na televisão. Algumas pessoas chegaram a dizer que ela queria estar com o Steven, porque do contrário ela teria ligado para casa, então eles insinuaram que ela estava bem com tudo o que estava acontecendo. E não para por aí, a Jéssica também chegou a sofrer agressões físicas, como ser empurrada escada abaixo pelas outras crianças. E é tudo um absurdo, sabe? E o mais triste de tudo é que não são atitudes que partem somente das crianças. Eu não sei se vocês lembram, eu acho que é o caso da Natasha Campucha, eu posso estar errada. Inclusive tem vídeo aqui no canal, caso alguém tenha interesse em lá ver. Mas pelo que eu lembro, começaram também a especular, né, pessoas adultas, de que ela teria gostado de ter passado aquele tempo que ela ficou no cativeiro. E que ela também teria gostado do sequestrador dela. Então, gente, surge uma preocupação muito grande de aonde nós vamos parar. Que são pessoas adultas também tendo o mesmo comportamento de crianças, com pessoas que passaram por problemas muito grandes, por situações muito difíceis. A Jéssica, felizmente, seguiu a vida dela, mesmo diante de tudo que aconteceu, e ela acabou se formando como a melhor aluna da sala no ensino médio e na faculdade, mesmo diante de todas as circunstâncias, né, que ela acabou vivendo depois que ela saiu daquele cativeiro. Atualmente ela tem um diploma de psicologia, justiça criminal e aplicação da lei, e a Jéssica é casada e usa o sobrenome do esposo Christensen e segue dando palestras em escolas e eventos com o objetivo de alertar as pessoas sobre o perigo do grooming, dentre outros tópicos, usando sua própria trajetória como exemplo de força e recomeço.
A Jéssica também precisou passar por cirurgias no rosto devido às agressões que ela sofreu. Foram no total 13 cirurgias que ela precisou fazer e os médicos também disseram que ela tinha apenas de 3 a 5% de chance de engravidar. Mas graças a Deus ela teve 2 gestações logo depois que se casou em 2009 e hoje ela é mãe de um casal de filhos chamados Piper e Preston. Então, felizmente, mesmo com tudo que aconteceu, ela conseguiu seguir em frente com a vida dela e conseguiu ajudar outras pessoas. É isso, gente. O caso fica por aqui. Eu espero que você tenha gostado desse caso. Comenta pra mim aqui embaixo qual é a sua opinião, o que você achou. Não esquece de curtir também, de se inscrever, vai me ajudar muito. E faz o seguinte também, se tem algum caso aí que você queira ver aqui no canal, comenta pra mim aqui embaixo que o quanto antes eu tô gravando um vídeo pra falar sobre ele, tá bom? Muito obrigada e um abraço, gente. Fiquem com Deus. Até o próximo caso.